Se a história foi compilada pelos seus próprios filhos, eu tenho uma notícia boa para te dar. Se Deus escreveu a história, não é a circunstância da sua vida que vai colocar o ponto final dessa história. Não são as derrotas, não são as tristezas, não são os labores, não são as angústias, porque o meu Deus está presente para dizer: eu ainda estou no controle da sua história. Mas o que me chama a atenção é que quando começo a discorrer a história da era bíblica, vou entender que essa história ela tem um começo e tem um fim. E o Deus que compila essa história, ele diz: eu anuncio as coisas futuras, trago a existência daquilo que não existe como se elas já existissem. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus tem que prevalecer na sua história. O mais interessante de tudo isso é que quando olhamos para a história da era bíblica, vamos ver Deus dizendo ou dando uma ordenança, meus amigos, ao seu povo ao compilar essa história. Deus chama Moisés, Deus chama os profetas, Deus chama o salmista no Salmo 78. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 7, capítulo de número 4, versículo de número 9, e Deus dá uma ordem dizendo: essa história não pode ser apagada. Tratava-se de uma ordem de Deus. Todas as vezes que o filho nascia e este filho ia crescendo, o pai tinha a responsabilidade de se assentar com o seu filho e dizer: um dia Deus escreveu uma história. O pai tinha a responsabilidade de passar de geração em geração a história de um Deus que um dia esteve no meio do seu povo. Entenda isso. Imagine você, um judeu sentando com o seu filho e dizendo: olha, filho, este Deus que eu estou dizendo para você, um dia abriu o mar vermelho, carros e cavalos de Faraó vinham atrás, no intento de matar e destruir. E Moisés, lá nos tempos primórdios desta geração, diante do mar vermelho e diante da afronta de Faraó, levanta a sua cabeça, clama a Deus, e Deus diz: Moisés, o que tu tens nas mãos? Toca neste mar, Moisés. Moisés, faça com que este povo passe pelo meio deste mar. E a história está sendo relatada. Um dia Deus esteve no deserto que para mim e para você possa parecer lugar de escassez, de servidão, mas no meio do deserto Deus esteve no meio do seu povo, dando a provisão devida. A história tinha que ser relatada para que o temor não saísse ou não se afastasse do coração da geração futura. Mas em dado momento da história, Deus chama a atenção do povo pastor Rodelei, e no capítulo 43, no versículo 16 a seguir, o mesmo Deus que tinha dado ordem para que esta história não fosse apagada e fosse relatada, chama a atenção do seu povo e diz: olha, lembra das primeiras coisas? Sim, me lembro. Lembra-se do mar vermelho? Também me lembro. Lembra do livramento do Egito? Também me lembro. Vou te dar uma nova ordem hoje. Não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
E aí eu faço uma pergunta para você: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que dá uma ordem para o seu povo e em dado momento da história ele volta atrás na sua palavra. Será que o seu Deus é o Deus que frustra os seus planos? Será que este Deus é um Deus inconstante como eu e você? Acontece que você ainda não entendeu, querido, que se a situação está dizendo para você: chegou, basta, não tem mais jeito, Deus coloca uma vírgula e dá o início de uma nova era na sua história. Glória a Deus. Pode parecer estranho, e eu acredito que alguém pode ter questionado a Deus, missionário, dizendo: Senhor, mas o Senhor disse que a história tinha que ser relatada. Sabe o que Deus está falando para mim esta noite? Obreiros de Deus que tentaram apagar a história de muitas pessoas aqui. Tentaram frustrar seus planos, dizendo para você: lá atrás você fracassou, lá na frente você vai fracassar também. Alguém disse para você: acima, você nasceu para ser perdedor, você nasceu para ser derrotado. É uma sina, a sua história é assim, história de derrota. Alguém está olhando para você e dizendo: ai, existe, dos seus projetos não tem mais jeito. A realidade está diante dos seus olhos, só você não enxerga. Mas eu venho como profeta do Senhor esta noite para te dizer que Deus mudou o quadro da sua história, porque Ele ainda está no controle da situação. Se você tem isso, levante a sua mão e adora o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Deus olha para o povo e diz assim: ei, vocês estão vivendo de glórias passadas. Diga assim: glórias passadas. Bate o nome do seu irmão assim, diga para ele assim: irmão, você precisa entender que Deus não consulta o seu passado para projetar o seu futuro. Vai pegar fogo esta noite. Vai. O terror da derrota vai cair por terra esta noite. O inimigo sujo que disse para você que você não vai ser vencedor, vai ser envergonhado, porque Deus vai marcar a sua história. História dos diferentes, levante a mão e adore o nome do Senhor. Ah, pastor, eu não creio, pastor Vanderlei. Não creio, porque eu estou ouvindo todo dia a mesma mensagem. Acontece que Abraão, certo dia, Deus disse para Abraão assim, pastores, e vocês conhecem muito bem o texto: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. De ti sairá uma nação poderosa. Toda nação da terra, toda geração será abençoado em ti. O seu nome perpetuará. Mas para que isso se cumprisse na vida de Abraão, precisava acontecer uma coisa. Diga assim: o que, pastor? O que, pastor? Você quer saber? Tem gente que não quer. Tem gente que está doidinho para ir embora. Vou te dizer. Abraão precisava gerar o quê? Gerar filhos. Diga assim: gerar filhos. Para perpetuar aquilo que Deus prometeu. Mas tem um problema. A mulher de Abraão era avançada em idade e era estéril. Tem gente que entrou aqui, irmão, estéril. Ah, sério, meio,
você e vai quebrar. Uma se não pode gerar, Deus vai promover na sua vida o que é necessário para que as promessas dele se cumpram e o nome dele seja glorificado na sua vitória. Eu sou o nome do Senhor. Acho que você não entendeu. Você não esquece. Olha aqui para mim. Sabe como que é isso, pastor? Deus promete. Deus cria a circunstância na vida do homem. E ele fica dizendo, é o diabo. Não é não, é Deus. A situação da minha vida está assim porque o diabo está ajudando, não, meu irmão. Está assim porque Deus está permitindo para você aprender uma lição. Ah, Deus está falando com pessoas aqui. Olha só isso aqui, pastor. Tem gente que entrou aqui esta noite, pastor, dizendo assim, a porta está assim, ó, travada, fechada. Mas não foi o diabo que fechou não, viu, irmão? Ó, teu irmão parece que sabe que Deus está falando com ele. Deus sabe. Você sabe, irmão, que Deus está falando com você. Sabe por que não é a situação? Não é a circunstância? Não é a sua forma de derrotado que fechou a porta para você? Vou te dizer, porque Jesus ensinou uma lição. Jesus disse assim, pedi. Os crentes não conhecem esse texto. Pedi. Tem crente que pediu. E Jesus está me dizendo que ele ouviu o seu clamor e o seu pedido. Vou repetir isso daqui. Se você tem fogo, levante a sua mão e diga alguma coisa para Jesus. Porque ele já ouviu o seu clamor. Olha só isso aqui que interessante. Pastor me disse que eu posso ir até meia-noite hoje. Amém, queridos? Mas eu vou até meia-noite, não. Vou terminar antes. Olha só que interessante. Diga assim, quando eu peço. Diga mais forte para Satanás entender que você é especial. Diga assim, quando eu peço. Quando eu clamo. Deus atenta. Está no meu clamor.